E aí, galera do Porco Mania, bora começar esse react com o pé direito, porque o Verdão tá voando alto e os rivais? Os rivais estão tropeçando feio. Sou eu aqui, o torcedor mais clubista do Palmeiras, pronto pra zoar e exaltar nosso porcão. Imagina só, o Flamengo, aquele time que se acha o rei do pedaço, levando um baile do Fortaleza e abrindo as portas pro Palmeiras seguir líder absoluto no Brasileirão. Hoje, a gente vai reagir a um vídeo da ESPN Brasil que discute essa derrota épica dos cariocas e como isso é música para os nossos ouvidos alviverdes. Sem spoilers, mas preparem as risadas, porque vou soltar umas provocações que vão fazer os flamenguistas sumirem das redes sociais mais rápido que o Arrascaeta no primeiro tempo. Vamos nessa, torcida! Palmeiras, meu amor eterno. E pros haters, chorem mais. Bora pro react. Uma viagem longa até Fortaleza, alguns desfalques e o olhar uma semifinal de Libertadores que, naturalmente, isso ajuda a desviar o foco. Então, nesse aspecto, é preciso também que o Flamengo vire logo a página. Essa derrota não pode causar um baque anímico no vestiário. O Felipe Luiz tem de usar os argumentos que ele usou. Olha, estamos num momento crítico do calendário e é natural que isso aconteça e não deixar isso... A torcida está brava, a torcida está chateada, há muitas críticas, mas o trabalho do Felipe Luiz agora é de contenção de danos para não levar isso para a Argentina. E ele fala isso, né? Ele responde sobre isso. O que é que se leva da partida de hoje? Ele é esquecer, é simplesmente deixar isso para trás, deixar o Fortaleza para trás e começar a pensar na partida contra o Racing. Mas se o Birney falou que os jogadores pensaram muito e estavam pensando que é muito difícil eles esquecerem de uma semifinal de Conmebol Libertadores, isso não vai ser um problema. É focar totalmente nessa partida agora na Argentina. É um jogo em Avellaneda, é um jogo muito difícil, mas tem a vantagem do 1-0. Sim, e não pode baixar o moral. Eu acho que não é uma partida para esquecer, é uma partida para lembrar. Para lembrar de como não bobear desse jeito. É um nível de atenção. A gente entende, é um jogo ensanduichado, ele é o recheio do sanduíche de dois jogos muito difíceis. E acho que o rubro-negro, nesse momento, ele está menos chateado pelo resultado. Eventualmente, pode-se perder um jogo por Fortaleza, em Fortaleza. Mas como perdeu? De que maneira perdeu? Em que momento do campeonato jogando perdeu? Fora... Podendo assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Dormir na liderança. E durante o jogo, né, Marcela? É um jogo em que o Flamengo desperdiçou 70% da partida. O Flamengo foi dizer presente no fim do jogo, onde a gente ouvia mais o nome do Arrascaeta, a bola passando mais ali pela Arrascaeta, a entrada do Luiz Araújo, tudo isso melhorou, deu mais qualidade. O goleiro do Fortaleza trabalha de fato na segunda metade do segundo tempo. E mesmo assim, é aquele presente não querendo estar, né, prof? O Breno fez uma grande defesa, uma defesa importante numa altura do jogo. Tem um lance do Arrascaeta, que a bola bate no... Acho que no rapaz que entrou, né, no jovem. O Wallace Ian. No Ian. Bate no Ian, mas tudo isso muito concentrado num momento do jogo em que o Flamengo demorou demais para acordar. Não pode acontecer isso numa partida tão decisiva. O Birney lembrou de partidas que custam um título. Eu lembro do Internacional correndo atrás do Flamengo, perdendo uma partida para o Sport no Beira-Rio. Eu lembro. Pontuação ruim do goleiro. São os jogos X, né? Então o Flamengo hoje, o Felipe Luiz tem pouquíssimas derrotas, você conta nos dedos as derrotas do Felipe Luiz, nisso ele é muito parecido com o Jorge Jesus, que saiu com mais títulos do que derrotas, mas eu acho que de todas as derrotas do Flamengo do Felipe Luiz, essa foi aquela em que o time mostrou menos, aquela em que o time decepcionou mais, né? Pela condição que tinha, contra o adversário que tinha, pelo momento do campeonato que a gente está atravessando. Eu acho que o momento do campeonato pesa muito. É uma derrota imperdoável. Uma coisa, só para a gente ter uma ideia, Birney, 80% de posse de bola foi a maior posse de bola de um time em todo o Campeonato Brasileiro. Caramba. Para nada. Mas para nada, para ser né? ineficiente. Acima da média de posse de bola do Flamengo, que já é alta.
Mas para nada. Eu sempre falo que... Posse de bola serve para você ter a bola mais tempo, para você criar mais chances. O mais importante é o que você faz com ela. E ter jogadores como Jorginho, Saul e Arrascaeta no meio campo para ficar tocando bola para o lado, como o Flamengo ficou, principalmente no primeiro tempo. Muito obrigado. É um desperdício absurdo. Agora, eu acho que essa derrota, eu não sei, eu talvez esteja exagerando assim, mas eu acho a derrota realmente muito impactante pela forma como foi, mas principalmente pela derrota, porque, vamos supor, eu acho que o Flamengo vai se classificar à final da Libertadores. Tá. Já falei isso várias vezes, continuo achando. Acho que tem mais time, acho que tem mais opções táticas. Fisicamente, o time no jogo do Maracanã conseguiu terminar a partida melhor que o Racing, porque tem mais banco. Mas mentalmente, o Racing é uma equipe muito forte e jogando dentro de casa, isso pode aumentar. Vamos supor que o Palmeiras vença o Cruzeiro e que o Flamengo seja eliminado pelo Racing. Você tem ali uma reta final extremamente perigosa para o time podendo acabar o ano sem nenhum grande título. Por causa desse jogo. Se o Flamengo ganhar hoje, o Palmeiras está amanhã pressionado, tem que ganhar do Cruzeiro, senão fica em segundo lugar. Se de repente, numa outra rodada, o Palmeiras retoma a liderança, o Flamengo em uma rodada pode retomar a liderança. O Flamengo tem mais elenco que o Palmeiras. Mas não é muito, Birner, não é só, assim, uma pausa. Foi um dos piores jogos do Flamengo? Foi. Até se a gente pensar no Flamengo de início de Conmebol Libertadores, foi muito difícil ver o Flamengo hoje. Assim, é muito diferente do que a gente estava. Mas não é muito pensar que esse jogo, ele pode simplesmente definir todo o restante da temporada de Campeonato Brasileiro e de Conmebol Libertadores? Você acha, por exemplo, eu tenho certeza que os jogadores do Palmeiras assistiram a partida. Sim, com certeza. E eu tenho certeza que eles comemoraram. Porque... E os do Cruzeiro também. E os do Cruzeiro também. Vamos supor que o Palmeiras... Amanhã o Palmeiras... Se o Flamengo vence hoje, o Palmeiras precisaria ganhar o jogo contra o Cruzeiro ou terminaria no segundo lugar no final da rodada. E até acho que esse resultado, quando o jogador viu, amanhã é um jogo de título. Amanhã nós vamos abrir uma vantagem e vamos jogar mais tranquilos para tentar a virada épica contra a LDU. O Palmeiras tem time para virar contra a LDU, é difícil, mas tem time para virar contra a LDU. Difícil. Agora os times, agora com o resultado, se o Palmeiras vence amanhã, o Flamengo entra muito mais pressionado, já entrar muito pressionado por ser o Flamengo, por ser melhor que o Racing, por ser semifinal de Libertadores. Aumenta a pressão. Mas eu sei que o jogador não vai ficar pensando antes, o que vai ser depois e tal, mas aumenta a pressão. Porque se você é eliminado pelo Racing e no mata-mata, se você perder do Fortaleza, você pode perder do Racing. Se é eliminado pelo Racing no mata-mata, perde a vaga na Libertadores. Vê o seu principal adversário desde 2019 com 2 rodadas de vantagem para você, restando 8 no Campeonato Brasileiro. Cara, assim, esse jogo era para ter sido encarado de um outro jeito. Desculpa, isso me parece muito óbvio. E aí, não estou falando só do resultado. Se o Flamengo entra, joga bem, acerta 3 bolas na trave, bola desvia e entra, bate na mão de alguém, é pênalti de Fortaleza e tal. Pô, perfeito. Isso é parte do futebol. Isso é o jogo. Mas a maneira como o Flamengo entrou, assim, eu só consigo entender que o time não desligou da quarta-feira. Porque é a única coisa que pode explicar se é que justifica ou não, aí cada um define. Porque a gente não está na pele de quem está naquele nível de adrenalina, naquela carga emocional enorme jogando bola, mas se isso justifica ou não, cada um define, mas é a única coisa que pode explicar uma partida tão insossa de um time que é tão intenso normalmente. Se pensar de forma isolada no brasileiro, não tem nada perdido. Depois que o Flamengo ganha do Palmeiras, muitos torcedores palmeirenses já estavam entregando os pontos. Agora o Flamengo vai passar, o time já era, sobretudo depois da derrota para a LDU. Só que o campeonato de pontos corridos permite esse tipo de oscilação e permite até mesmo esse tipo de deslize, porque é isso, é regularidade, tem espaço para retomar. O Flamengo tem um time com muita qualidade, tem, na minha visão, melhor elenco. Só que, como o Birner falou, se a gente associa a Libertadores ao impacto que uma eventual eliminação para o Racing pode ter, aí já entra um contexto mais explosivo para o Flamengo, principalmente se a gente considerar o momento de alguns jogadores sentindo a pressão. Samuel Lino, por exemplo, é um cara que já viveu muita coisa na carreira. É jovem até, tem 25 anos. Mas, da maneira como está, isso pode fazer um efeito cascata no Flamengo, de vários jogadores não saberem lidar com uma pressão de perder a vaga na final da Libertadores e, ao mesmo tempo, ver o time rateando. Sim, e, de certa forma... Mas é o Flamengo.
9 rodadas. Porque tem um jogo a menos, né? Tá na 30ª rodada, mas chão ainda pela tem um frente. jogo. Como um jogo épico contra o Racing, uma boa apresentação contra o Racing, pode apagar essa derrota. Claro. Pode apagar essa derrota. Eu acho que, assim, de imediato, A Libertadores resolve a temporada. olhando só esse fim de semana, Biner, o pior dessa derrota é que amanhã não tem resultado bom para o Flamengo. Talvez um Não, empate tem. entre Cruzeiro e Palmeiras. Porque a vitória do Cruzeiro também não é boa para o Flamengo. É boa. Não, é um Eles concorrente a mais. tiram o Palmeiras da frente e o Palmeiras dói mais. Agora, sim, Mas é o Cruzeiro, Flamengo. avisa o Cruzeiro disso. O Cruzeiro tem as pretensões dele Claro também. que tem. Pode continuar Mas assim, com o que eu elas. quero dizer é o Flamengo. Ele é o Flamengo. Ele sabe o tamanho que é o Flamengo. Ele sabe o que ele precisa fazer no restante da temporada. Mas se for eliminado, acontece, é claro, é futebol. Pode ser eliminado na semifinal da Conmebol Libertadores, ser eliminado lá na Argentina, pode. Mas é o Flamengo, é o elenco do Flamengo, é o Felipe Luiz que sabe fazer esse Flamengo jogar muito bem. Então, eu acho que mesmo assim tem tempo também de Campeonato Brasileiro, se por acaso sair a Libertadores. Tem tempo porque é o brasileiro. Eu acho que tem tempo porque é o Flamengo. Se a gente estivesse falando de uma exibição dessa na Libertadores, muito provavelmente a vaquinha já teria ido para o brejo. Porque não te dá brecha. Sim. Agora, o Flamengo é um time que tem uma campanha, eu não sei como é que estão os números agora, mas é a campanha de meio gol tomado por partida. É um time bastante constante. Esse escorregão que teve hoje pode ser compensado, se você quiser olhar retroativamente, talvez até já tenha sido quando ganha o jogo X contra o Palmeiras, mas o efeito bola de neve é uma loucura no futebol, né? Uma coisa acaba respingando na outra. Então, se cai contra o Racing, isso é uma bomba relógio. Aí vai falar assim, poxa, caiu contra o Racing, aí tinha perdido por Fortaleza, aí começa aquela gritaria. Quantos trabalhos a gente não viu vitimados por isso? O Dorival Júnior ganhou 2 de 3 competições e foi demitido. No mesmo Flamengo? Não, no mesmo, porque não é a mesma diretoria. Mas o time do Felipe joga mais que o time do Dorival. Também acho. E a diretoria nunca esteve ao lado do Dorival. Mas isso não é garantia de nada. Se o ano acaba na terrível depressão de título zero... É disso também, né? É outra diretoria. E outra coisa, é outro time também. Rapaz, que vídeo top esse da ESPN Brasil, hein? Analisando a derrocada do Flamengo pro Fortaleza e o melhor de tudo, o Verdão agradece e segue liderando com folga. Os rubro-negros com 80% de posse de bola e 0 eficiência. Isso é posse de bola pra nada, né? Tipo aqueles churrascos onde tem carne, mas ninguém come. E o Palmeiras aí firme e forte, pronto pra abrir mais pontos. Ironia do destino, enquanto eles focam na Libertadores e levam surra no Brasileirão, a gente ri e segue no topo. Obrigado a ESPN Brasil pelo conteúdo original, galera. Deem uma conferida no canal deles. E vocês, porcos fanáticos, curtam esse vídeo, se inscrevam no Porco Mania se ainda não fizeram e comentem aí. Quem aí tá rindo com a cara dos rivais? Bora, Verdão! Finalizando com a verdade absoluta. Palmeiras é gigante. E os outros? Bom, os outros estão no retrovisor. Avante palestra!